ser subestimado pode ser a sua maior vantagem. E parece loucura falar isso, parece que eu estou te dando uma facada, é uma coisa que dói, dizer que você ser subestimado por uma pessoa que não bota fé em você, não bota expectativa, ou a pessoa achar que você não vai conseguir chegar onde você quer, e você vem me dizer que isso pode ser a maior vantagem? Sim, e nós vamos te explicar o porquê. Porque entenda o seguinte, nós estamos numa era, na verdade não só numa era, mas sempre foi assim. As pessoas sempre buscaram validação externa. Ou seja, para tudo. A pessoa se veste, ela espera receber validação externa. Ela espera que as pessoas gostem do estilo dela. Ela pensa de um jeito, faz um trabalho, ela espera que as pessoas validem esse trabalho, que as pessoas gostem. Só que, obviamente, as pessoas não são obrigadas a gostar do seu estilo ou a elogiar você. É claro que isso faz muito bem para nós, quando as pessoas gostam do que a gente faz, gostam de como a gente se veste e gostam de tudo que a gente constrói. Obviamente é muito bom. Mas entenda que no mundo de hoje, a maioria das pessoas não vão ficar ali te validando o tempo inteiro. E se você está sendo acostumado a ser validado o tempo inteiro, desacostume, porque isso não vai fazer bem a você. Porque normalmente quando a pessoa está acostumada a receber muita validação, quando ela recebe uma crítica que venha de encontro, né, com ela, com alguma coisa que as outras pessoas gostam e uma não gosta, a pessoa entra em uma crise. Mas esse não é o nosso tema. Nosso tema aqui é sobre ser subestimado ser a sua maior vantagem. E, bom, como eu disse, as pessoas hoje estão acostumadas a receber validação o tempo inteiro. Nós nos vestimos de um jeito esperando que as pessoas gostem, nós gostamos de uma coisa esperando que as pessoas gostem também e entendam a gente. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Ou pode vir de algumas certas pessoas, mas não virá de todos. E essa coisa que eu quero te dizer agora, talvez pode ser um pouco mais doído ainda. Que o nosso ego, ele faz nós vermos a subestimação como um ataque. Sim, e essa é a plena verdade. O nosso ego faz nós vermos a subestimação como um ataque. Ou seja, quando uma pessoa vem e diz que não gosta do nosso estilo, ou na verdade diz que nós não somos capazes, porque isso é a verdadeira subestimação, né? Dizer que você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, e etc. Então, assim, quando, por exemplo, uma pessoa vem e diz que nós não somos capazes de aprender isso, ou que nós somos muito ruins em certa coisa, nós acabamos entendendo isso como um ataque por causa do nosso ego. Porque nosso ego nos faz acreditar que nós não devemos ser desrespeitados dessa forma, e obviamente isso não deveria acontecer, mas pela ordem natural do mundo as coisas são desse jeito. Então o nosso ego faz nós pensarmos que nós somos sempre os melhores e que nós somos sempre os acima. E faz sentido você se colocar como prioridade nas coisas, mas o ego ele faz isso de um jeito diferente. Ele faz acreditar que nós somos um pouco melhor que todos e que nós não merecemos ser tratados dessa forma e etc. E logo quando alguém nos subestima, diz que nós não somos capazes de certa coisa, nós acabamos vendo isso como um ataque pessoal. E aí muitas pessoas acabam levando um ataque mais leve, né, nesse sentido, ou algumas acabam levando isso muito mais profundo e entrando em um colapso. Quando, por exemplo, isso é muito prático, tá? Quando você começa a aprender algo novo, é normal que no começo você seja ruim demais nisso. Eu, por exemplo, gosto de jogar vôlei, não aqueles, né, de praia, eu gosto de jogar aqueles de rodinha que a gente faz com os amigos, e não sou tão bom assim, me atrapalha às vezes. E sim, as pessoas ficam rindo e tudo mais, mas eu não dou bola, porque eu sei que eu estou aprendendo e quanto mais eu repetir aquilo ali, mais eu vou aprender. Mas então, quando a gente quer aprender alguma coisa nova, a gente começa, é normal que a gente não seja tão bom nisso. E aí vai aparecer pessoas que vão nos dizer que nós nunca vamos conseguir jogar bem, que nós não somos capazes de aprender, vão rir de nós, vão dizer que nós somos ruins. E, bom, muitas pessoas vão parar de fazer o que estavam fazendo, vão parar de ir aos jogos, vão parar de ir treinar, porque elas acabam acreditando no que a outra pessoa diz. Né, que nos subestima, dizendo que nós não somos bons, e a gente começa a acreditar. Nós realmente não somos bons nisso. E eu acho que aqui é importante a gente salientar também e fazer um adendo. A VG Education tem 2 vídeos já publicados falando sobre crítica, a crítica construtiva e a crítica destrutiva e como lidar com cada uma delas. Então, vamos deixar aqui nos cards para que você também possa assistir se você não assistiu, porque esses vídeos vão complementar muito o que nós estamos dizendo aqui. Mas agora voltando ao nosso eixo sobre a subestimação, o ego faz nós vermos a subestimação como um ataque.
Mas agora eu quero te colocar em uma outra visão, em acreditar que a subestimação, ser subestimado, pode ser uma grande vantagem. Porque entenda, quando você não é subestimado, quando você é validado o tempo inteiro ali, quando as pessoas dizem, nossa, vai que você é capaz e tal, por que a gente diz que não é tão saudável assim? É claro que, obviamente, receber validações, receber elogios, as pessoas nos apoiarem é muito importante. Mas se você estar acostumado com isso, não é. Porque veja bem, quanto mais validação você recebe, isso quer dizer que você tem mais expectativa sobre você das outras pessoas. Ou seja, as outras pessoas estão colocando mais expectativa sobre você. Então as pessoas estão dizendo, vai, você é capaz e tal. E aí, quando você tem mais expectativa em você, você acaba também tendo mais pressão. Então, uma falha que você possa cometer, uma falha que você comete, parece que o mundo vai desabar. E aí que vem o porquê receber tanta validação ou não ser subestimado tanto assim, acaba sendo um problema muitas vezes. Então, voltando aqui ao ser subestimado. Quando você é subestimado, logicamente, teoricamente, já direto, você tem menos expectativa das outras pessoas, porque você está sendo subestimado por elas. Ou seja, as pessoas não acreditam que você seja capaz de chegar lá, de você ficar bom naquilo e etc. E logo quando você não tem tanta validação assim e é subestimado desse jeito, você acaba tendo menos expectativa das outras pessoas sobre você e isso te dá mais leveza. Logo, você tem menos pressão sobre você também. Porque você concorda que quando as pessoas colocam expectativa em cima de você, elas esperam você dar certo. Só que aí você fica nessa pressão de não poder cometer nenhum deslize. Só que os deslizes, os erros, eles são comuns na nossa vida. E quando você não tem expectativa das outras pessoas, quando você faz esse deslize ou acaba errando, as pessoas às vezes não dão bola. Porque elas acreditam, eu já esperava isso. Porque elas não têm tanta expectativa em cima de você. Parece meio duro falar isso, mas é a verdade. Então, é isso. Exatamente isso. Quando você não tem tanta expectativa em cima de você, logo você não tem tanta pressão assim. E você consegue ali trabalhar calmamente, sem ter medo de errar e etc. E isso é de extrema importância. E aí, quando você não tem tanta expectativa sobre você, você tem outra coisa também. É seguindo essa fórmula que a gente fez ali. Menos expectativa é igual a menos pressão. Então, menos pressão no caso, né? Cuidado com os erros de português. Mas enfim, isso tudo ele te dá muito mais vantagem de você evoluir em silêncio. Porque normalmente as pessoas que recebem validação, as pessoas que as outras pessoas colocam muita expectativa, elas estão acostumadas a mostrar tudo para o mundo, o que elas estão fazendo. Ou seja, a pessoa dá um salto de carreira aqui, a pessoa precisa espanar para todo mundo, porque é isso que as pessoas esperam dela. É a expectativa que as pessoas colocam é que ela consiga isso, consiga aquilo, e ela precisa espanar para todo mundo. E claro, isso não está errado, é legal você expor suas conquistas, é muito legal. Mas quando você não é subestimado, você tem essa liberdade de evoluir em silêncio. Porque ninguém, de certo modo, vai dar bola para você, e isso pode ser muito doído, mas para você evoluir, você vai ter que se acostumar com a solidão, infelizmente, certo? Ou né, acabar encontrando amizades ali que façam você crescer. Mas a solidão vai fazer parte também da sua jornada. Então, como você tem isso, você tem muito mais liberdade para evoluir em silêncio. Porque as pessoas não vão ficar ali te perguntando as coisas, não vão ficar ali colocando expectativa em cima de você, etc. Você vai ficar mais livre, vai ficar ali no seu cantinho, ali na solidão, em silêncio, evoluindo, treinando, fazendo o que precisa fazer para crescer como pessoa, para ficar bom em algo, né, na questão de desenvolver habilidades em algo, porque todo talento e toda coisa que você fica bom, na verdade, é uma habilidade que você pode treinar, que você pode chegar até lá. Então, isso é muito importante. E qual que é a vantagem, de fato, de você ser subestimado? Agora vamos falar da vantagem de ser subestimado. Primeiramente, ninguém digamos assim, te observa. Porque as pessoas, elas se convencem, elas dizem, ele não é capaz. E logo elas param de ficar observando você, vendo o que você está fazendo e checando isso ou algo do tipo. Não. Quando as pessoas elas colocam muita expectativa, é comum que elas apareçam sempre para perguntar como está indo ou algo do tipo. Quando as pessoas quando as pessoas te subestimam, no caso, e não te validam tanto, elas não dão bola, elas estão nem aí para você, infelizmente. Isso pode ser duro, mas é verdade. Então as pessoas acabam não estando nem aí para você. E logo, como eu disse, você tem a liberdade para evoluir em silêncio. Como ninguém te observa, você vai fazer o quê? Você vai surpreender essas pessoas depois.
E meus amigos, alunos e alunas ambiciosas, como isso é maravilhoso. As pessoas que achavam que você não era capaz, verem que você conseguiu e se tornou capaz. A cara delas é a melhor. E é uma sensação maravilhosa para quem é subestimado. Obviamente que não é por isso que você vai ter que inflar o teu ego lá em cima, né? Depois disso. Mas é uma conquista. Então, como ninguém te observa, você acaba surpreendendo depois. E isso é uma sensação muito melhor e muito mais maravilhosa, certo? Mas aqui também existem alguns alertas e existem alguns adendos. Primeiramente, tudo isso não é desculpa para você ser medíocre. Ou seja, ser subestimado não é uma desculpa para você pegar e falar assim: ah, ninguém dá bola para mim, ninguém espera nada de mim, logo eu não vou entregar nada. Você está sendo medíocre? Você não vai entregar nada simplesmente porque as outras pessoas não colocam fé em você? Mas veja quantas pessoas construíram algo incrível no mundo, empresários, pessoas que chegaram a outro nível, evoluíram como pessoa. Essas pessoas, ninguém botava fé nelas também. Ninguém botava fé nelas também. Mas elas chegaram aonde elas chegaram, sem inventar uma desculpa para ser medíocre. Porque tem muitas pessoas que realmente acabam indo um pouco além e choramingando bastante, dizendo que, como ninguém bota expectativa em mim, eu não vou fazer nada, eu não vou lutar por nada, porque ninguém espera nada de mim. É aí que você tem mais motivos ainda para você trabalhar em cima daquilo. Porque se ninguém espera mais nada de você, você tem que provar o contrário. Você tem que mostrar que você é sim capaz. E, obviamente você tem que mostrar que você é capaz de uma coisa que você se encontra, e não só para impressionar os outros, certo? Então, esse é um alerta importante. Não é desculpa para você ser medíocre. Não é coisa para você ficar inventando de desculpa que eu não vou evoluir, eu não evoluo porque ninguém coloca fé em mim e ninguém acredita em mim. Não. Na verdade, esse ser subestimado deve ser o seu combustível. O seu combustível para você buscar evoluir. Não deve ser 100% do seu combustível. Você não deve buscar evoluir só para dar na cara das pessoas. Mas uma parcelinha deve ter, pelo menos, de você querer provar ao contrário. E outra coisa também aqui, muito importante, é para você internamente não se subestimar. Não é porque as outras pessoas subestimam você que você também tem que se subestimar, dizendo que você não é capaz, dizendo que você nunca vai chegar a um outro nível ou algo do tipo. Não acredite nessa mentira, ou não acredite no que as outras pessoas, na opinião das outras pessoas. Então nunca você internamente se subestime. Acredite em você e siga seu caminho, no que você acha que é certo, no que você acha que muda a sua vida. E aqui eu vou te contar uma história. Não uma história, mas falando um pouco mais pessoal da minha vida, né? Eu também, quando eu sofri uma depressão silenciosa e etc., e conheci o desenvolvimento pessoal, nessa fase, como era uma depressão silenciosa, eu não comuniquei a amigos, não comuniquei a família, não comuniquei nada do tipo. E eu também tive essas impressões de que ninguém acredita em mim, ninguém coloca expectativa em mim e tal. E isso, de certo modo, me deu mais energia. Sei lá, eu deixei pra lá, simplesmente foquei no que eu precisava focar para evoluir. E hoje muitas das pessoas que lá atrás não davam bola, lá atrás, né, enfim, não estavam ali, não colocavam expectativa, etc., hoje essas pessoas me respeitam muito. Respeitam muito. Não chegam aqui e dão os parabéns. Porque isso é muito difícil, isso vai do orgulho de cada pessoa. Mas você consegue ver que essas pessoas te respeitam, essas pessoas te ouvem mais, essas pessoas, sei lá, começam a te seguir, começam a curtir suas coisas, vêm realmente acompanhar seus conteúdos e veem que não deveriam ter te subestimado, que você chegou a um outro patamar. E antes da gente finalizar aqui, eu te convido para você se inscrever aqui no canal da VG Education, ativar o sininho e deixar também o seu gostei, porque isso nos ajuda também a entender que você gosta do conteúdo e comente também algum tema que você quer ver por aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, faça isso que vai nos ajudar aqui também a continuar levando a educação em desenvolvimento pessoal, em habilidades para mentes ambiciosas, pessoas que realmente queiram aprender. E para a gente finalizar aqui, o que eu tenho para te dizer é: construa em silêncio. Vai lá, as pessoas não acreditam em você, tudo bem. Vai lá, construa, estude, trabalhe, fique bom naquilo, treine. Porque quando elas se darem conta, quando elas perceberem, já é tarde demais. E aí, né, essas pessoas, enfim, vão ficar ali surpreendidas.
E eu até tenho uma frase comigo que eu digo o seguinte, e é uma frase muito minha, né? Aí você vai da tua interpretação. Eu digo que as pessoas que estiveram comigo lá atrás, nas dificuldades, etc., me apoiaram, estiveram ao meu lado, etc., eu subirei e elas estarão junto. Ou seja, quando eu chegar lá no trono, elas estarão ao meu lado. Mas aquelas que, enfim, não deram bola, aquelas que zombaram, subestimaram, não atacarei, não trarei vingança e nem serei rancoroso. Apenas não farão parte do meu círculo social. E, enfim, é uma frase que eu tenho para mim, e você interpreta do jeito que você quiser, certo? E, obviamente, muitas pessoas também que subestimaram no passado, hoje me acompanham e etc. Isso é muito bom, mas enfim. Então, construa em silêncio, porque quando eles perceberem, já é tarde demais.